E bora falar sobre o 7º episódio de Head to Head. Sabe aquela respirada quando tu tá meio que decepcionado? E, gente, vamos começar pela parte mais chata pra deixar a parte boa, né? Eu acho que o Farm merece coisa melhor. O Van é muito red flag. E uma coisa assim, ok, pode ser que cause polêmica e tudo mais, mas de novo, gente, de quem a opinião é minha. Eu acho que, por mais que ele alegue, não são hábitos do passado e tudo mais, e eu tava bêbado, o que aconteceria se o Farm não tivesse aparecido na hora que ele tava no fundo, no fundo da boate com a guria? Ele teria traído o Farm, não é? Então, se tu precisa estar sóbrio pra ser leal a uma pessoa e no momento que tu bebe um pouco mais, tu já começa a ter, sabe aquela coisa, os pensamentos começam a tomar conta, como é que teu namorado pode confiar em ti? Se tu realmente gosta da pessoa, como é que tu vai alegar que não foi o álcool? Ele tava tão bêbado assim que na hora que levou o susto, a bebedeira foi embora. E ele foi lá pedir perdão pro Farm. Só que se o Farm não tivesse aparecido, entendeu? E aí, o Farm perdoou assim, em 2 segundos já não esquece de mim então. E aí, quando foram se deitar, ele perdoou e aí se pegaram. Eu sei que se a gente se basear pelo piloto, vai ter o momento que o Farm vai se revoltar e vai dar um estate quieto no Van e aí vai tipo ficar um baita clima chato. Mas hoje o Van chamar de red flag é elogio, entendeu? Olhem a diferença entre o comportamento do Farm pro comportamento do Van. Ou, olhem a diferença do comportamento do Van pro comportamento do Jay, ou do Jim, sabe? O Van foi malandro, quase foi infiel, não, né? De uma maneira ou de outra ele foi infiel. Por quê? Não é porque alguém tirou o brinquedinho da mão que ele não tava com a intenção de brincar. Vamos pensar dessa forma. Então eu fiquei tão irritado com isso, porque é uma coisa tão escrota pensar que, tá não, segunda chances, papapá, pipipi, popopó, mas o Farm merecia 100% de lealdade da pessoa. O Farm não tem que se contentar com um namorado meia boca que vai sempre causar essa insegurança. Entende? Eu fiquei tão irritado, mas tão irritado, que eu queria entrar na série só para dar uns tapas assim no Farm e dizer: acorda pra vida, te valoriza, reage, bota um cropped, sabe? Em contrapartida, Jay foi assim a coisa mais amada do mundo, no modo que ele tratou o Gene, que se preocupou. E ali, da terceira parte e quarta parte do episódio de hoje, a maneira que o Jim tava falando de maneira fofa, assim, sabe? Só que com a vozinha de mimoso, eu disse, nossa, esse casalzinho é muito amorzinho. Nossa senhora, mas esse casalzinho tá muito cheio de xodó. Uma pena que o Jay tenha noção da questão da mãe do Jim, e antes do acidente ele foi falar com a mãe do Jim, só que o que me preocupa é o seguinte, ele sabe, ele foi falar com a mãe dele, mas não contou pro Jim. E eu não sei se ele vai contar semana que vem que o pai do Jim tá de volta na área. E o Jim vai se sentir traído. Porque ele vai dizer, nossa, tu sabia disso todo o tempo e não me contou, sabe? Ah, mas tu tá dizendo isso porque tem na novel? Não, na novel é totalmente diferente. Essa narrativa é totalmente diferente de acordo com o que escreveram. Por isso que eu tô meio preocupado se sabe aquela coisa da praga do penúltimo episódio? Vai rolar do Jay e do Jim brigarem por conta disso.
Mesmo assim, o jeito que eles se trataram, a coisa de que o Jay colocou bilhetinho em todas as refeições dizendo te amo, te amo, te amo, eu achei bárbaro. Eu não gostei que o Jim levou um trombaço na cabeça, mas ele não quis contar pra mãe dele porque ele não queria problema, já que, tipo, ela poderia processar a faculdade. Tchê, tu levou um, um baita cano na testa. Se tu não processar, não é que tu tá sendo bonzinho, tu tá colocando outros em risco, porque se caiu em ti, pode cair em qualquer outro. Então não é essa coisa de, não, vamos evitar estresse. Tem que colocar estresse mesmo, pra ajudar o próximo, pra te ajudar, pra dar um susto na faculdade. Imagina se fosse alguém mais frágil. Eu fiquei tipo, será que é a mesma pessoa que jogava pedaço de treco em My Magic Prophecy? Será que agora ele tá fazendo uma participação nesse BL também? E tá jogando cano de alumínio, de aço, que seria o de alumínio deve ser, né? Porque se fosse de aço matava. Na testa dos outros? Ai, ai, ai. Mesmo assim, o episódio teve momentos muito fofos. Eu gostei muito. Na hora que eles saíram do carro pra ir pra aula e que o Jay levanta o braço assim pra colocar sobre o ombro do Jim e eles ficam tipo super namoradinhos. Eu fiquei tipo, esse é meu momento. Esse é meu momento. Eu tô gostando muito da maneira que o relacionamento deles tá desenvolvendo, evoluindo, e eu acho que tem tudo pra dar certo se o Jay evitar de guardar todas as previsões e tudo mais pra ele mesmo. Porque senão, quando acontecer alguma coisa, o Jim vai se sentir traído. Quando o Jim fala, então vamos acabar, aquela coisa meio que parou assim, sabe? Parou o ar. Aí o Jay falou, não vamos, não sei do que. E aí tá. O Jay tá com muito medo de que o Jim fale sobre morte. O Jim vai falar a palavra e o Jay pede pra parar, ou dá um beijo, ou qualquer coisa. Mas mesmo assim, não foi o suficiente pra que ele não sofresse um acidente fosse atropelado. Uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte: ele tomou remédio e mesmo ele não sonhou teoricamente, e aí, como ele não sonhou, ele não conseguiu prever o acidente do Jim. E aí no final do episódio de hoje ele colocou o remédio pra dormir, que pelo nome é o nosso bromazepam no Brasil. E 75mg, 0,75 é uma dose, sabe? É tipo, é uma dose. Uma base normal assim que as pessoas tomam é 1mg, não 0,75. Então, realmente, se ele caiu com 0,75, ó, que guri fraco pra remédio. E tchalaiá, seu Jay. Falando em fraco, os que beberam antes da cagada que o Van fez, estavam se divertindo. O Jim falou, eu não vou beber, não vou pagar esse mico, não, ai. Quando vê, tá ele requebrando, dançando o El Chan, rebolando até o chão. E o Farm e o Jay só olhando, tipo, ai, Jesus do céu. Meu Deus, ai, nossos namorados. Assim, ó, tirando essa parte da infidelidade, quase infidelidade, que, né, foi uma infidelidade, do Van, o resto do episódio foi muito amorzinho. Semana que vem, eu gostei que semana que vem vai ter a reação das mães na hora que o Jay acorda e se abraça no Jim e fala, não vai embora. E se vocês perceberem ali, as mães meio que se olham e a mãe do Jay segura a mão da mãe do Jim, ou o contrário. Tipo, tu viu isso? E aí depois vai ter cena de banho na banheira, vai ter cena fofinha, vai ter o Jay perguntando quando é que eles vão assumir o relacionamento. Semana que vem vai ser massa. Eu não entendi muito bem o que vai acontecer entre
o Farm e o Van, que vai rolar algum tipo de treta ali, mas eu já tô cansado deles, mesmo que eles recém tenham começado a namorar, eu já ia mandar terminar o namoro, fazer um arco de redenção pro Van e tá. Porque não venham falar assim, não, ele teve uma infância difícil, não, ele perdeu os pais e por isso é assim. Calma aí também, tá? Senão qualquer pessoa que perdesse os pais ou qualquer pessoa que tivesse dificuldade na vida ou aparecesse em Tiquititas lá, morasse no orfanato Raio de Luz, seria infiel e problemático. E nem todo mundo é assim. Pena que o Van, além de ser assim, acabou encantando o Farm. E agora o Farm tem que, lidar com isso. Mas tirando esse estresse, o episódio foi muito delicinha. E vocês? O que vocês acharam desse 7º episódio? Que já estamos entrando na reta final de série. Daqui a pouco, a gente já se prepara para os últimos episódios, que sempre dá algum drama que só vão resolver no último episódio. Mas o que vocês acharam do episódio de hoje? Vamos trocando umas ideias aqui nos comentários, falando sobre isso. E vejo vocês na próxima.